propósito, já ouviu falar na Himawari, né, que é a irmã mais nova do Boruto. Ela não é o foco da obra, mas a gente viu ela usando um poder que o Boruto nunca vai ter, que é o Byakugan. Mas então, se a Himawari tem esse poder, qual é a razão do Boruto não ter? Você vai entender isso agora. Enes Trunks, Peter aqui! Com certeza já viu o Byakugan em ação lá no Naruto clássico, né? É um dos poderes mais apelões da obra inteira. É uma percepção de quase 360 graus, né? Assim, tipo, enxergar coisa a quilômetros de distância, enxergar através de paredes, a lista segue, é uma visão casca grossa demais. Não dá pra negar que ter o Byakugan é uma vantagem absurda, né? Então seria lógico que o protagonista, o filho de uma princesa do clã Hyuga, teria que ter esse poder? É ou não é? E a gente sabe aonde isso deu, né? O Boruto não consegue usar o Byakugan, ele não tem nem essa habilidade no arsenal dele. Mas a irmãzinha dele, a caçulinha dele, tem e já usou contra ele. Qual é a lógica disso? Eu pergunto pra você. Você vai me responder por quê? Ah não, eu que tenho que responder. Mas já vai dando like aqui e comentando qual o poder ocular de Naruto você gostaria de ter. Comenta aqui embaixo, vamos ver se vai bater com o meu. Valendo, hein? Bom, galera, não é novidade que o Boruto tem uma habilidade única no olho direito dele, que é o Jogan. Esse olho vai ser explorado mais pra frente na obra e tal, né? E até existe algumas habilidades iguais nos dois. Por exemplo, o Boruto consegue ver pontos de chakra, o Tenketsu, né? E o fluxo de chakra das pessoas. Até o momento, os poderes têm sido de igual pra igual e só. O Jogan provou que tem funções diferentes no anime, beleza? Vai ser interessante ver como é que ele vai usar essa habilidade pra ficar mais forte. Só que eu ainda prefiro o Byakugan. Ok? Não tô falando que o Byakugan é completamente superior ao Jogan, não é isso. Para de colocar a palavra na minha boca, hein? Faltou o que eu tô considerando é de saber exatamente o que o Byakugan faz. E o Jogan segue sendo tipo um mistério, concorda? Então se fosse pra escolher, eu pegaria o Byakugan. Claro, um ou dois golpes do punho suave são mais do que o suficiente pra derrotar mais da metade dos ninjas do mundo inteiro. Então, pô, é um baita de um poderzão. Não dá pra negar, galera. O Byakugan e todo o uso do punho suave dão vantagens muito úteis no mundo de ninjas, né? Então, qual é o lance entre Boruto não ter essa habilidade, mas a Himawari ter? Será que o Kishimoto ficou gaga e esqueceu isso? Bom, vamos lá. O que a gente sabe sobre o Byakugan? Esse poder, ele era exclusivo dos Hyuga, mas ele originou no clã Otsutsuki com o Hamura. E assim, como qualquer time que tá ganhando, os Hyuga não queriam mudar o time, digamos assim, né? Eles mantiveram o segredo do Byakugan no clã. Ninguém fora dos Hyuga conseguiu pegar esse poder com uma exceção, a O da cara. Existiam Hyugas que morriam em missões, né? Os corpos ficavam pra trás. Mas essa galera fazia parte da família secundária. E aí, logo que eles morriam, né? O selo amaldiçoado do pássaro enjaulado era ativado. Então, qualquer Byakugan que fosse perdido por aí ficava inútil. Mas esse negócio de não mexer no time acabou no Naruto. Até esse momento, galera, a Hinata é a única Hyuga de toda a história que teve filhos com não Hyuga, né? O Naruto não é Hyuga, né? Pelo menos que a gente saiba. Com certeza tiveram alguns Hyugas que pularam a cerca. A gente sabe disso. Ainda mais no universo de Naruto. Tá cheio de filho aí, todo mundo nasceu com a mesma idade. Mas os únicos moleques que a gente viu saindo de um Hyuga e de um não Hyuga na obra são a Himawari e o Boruto, ponto. Que a gente viu, que a gente sabe, né? Então a gente pode concluir uma coisa. Se os Hyuga guardam o Byakugan entre eles durante gerações e aparece um não Hyuga na equação, será que os filhos vão nascer com o Byakugan? Pelo que tudo indica, a chance de uma criança de um Hyuga e um não Hyuga ter um Byakugan é de 50%, concorda? O único exemplo que a gente conhece é a Himawari e o Boruto. E já que a Himawari tem e o Boruto não tem, dá pra concluir isso. Então, se a Hinata tivesse 100 crianças com o Naruto, basicamente, né, assim, tipo, né, teoricamente, 50 crianças teriam um Byakugan e as outras 50 não teriam, né? Por exemplo, assim. Talvez sim, talvez não, né? Só usar o Boruto e a Himawari pra gente afirmar isso é roubada. Pode ser que o Jogan do Boruto seja o motivo dele não ter o Byakugan. E qualquer criança que é filho de Hyuga vai carregar essa habilidade, vai ter. Mas eu não acho que esse seria o caso. Eu vou dar um exemplo muito bom aqui, que é o clã Uchiha. Presta atenção. Eles também têm ponta com os outros Otsutsuki. Hagoromo, né, o irmão do Hamura, gerou Uchihas e Senju. Hamura gerou o Hyuga. E no caso dos Uchiha, não é todo Uchiha que tem Sharingan. Pode não ser todo filho de Uchiha que tem Sharingan. Ou eles podem ter, mas nunca despertaram o poder. Precisa de treino e de uma emoção muito forte, bastante para despertar esse poder. E olha lá em Boruto como é que a Himawari despertou o Byakugan. O Boruto rasgou o ursinho favorito da Himawari e ela ficou com sangue nos olhos, ardendo de raiva. E aí ela despertou o Byakugan. Até onde a gente sabe, é isso que dá pra afirmar. Acabou! Eu não posso afirmar mais nada aqui, mas existe outra explicação. Presta atenção. Tu já ia embora, né? Presta atenção, não acabou. Já pensou que o criador da obra de Naruto, Masashi Kishimoto, repleta de personagens, né? De poderes, flashback e tudo mais. Já pensou que ele poderia simplesmente esquecer de colocar o Byakugan no moleque? Exatamente, galera. É confirmado que o Masashi Kishimoto simplesmente
esqueceu de dar o Byakugan pro Boruto. Quando ele pensou no Boruto, ele esqueceu tudo sobre o clã Hyuga e criou o conceito do Boruto como um Naruto 2.0, né? E aí, quando ele lembrou do Byakugan e das outras habilidades do Hyuga, Boruto, Naruto The Movie já tava sendo animado. A história tava pronta, né? Não tinha como voltar atrás. E aí deu no que deu. Boruto sem Byakugan. Já pararam pra pensar que o mangá de Naruto acabou em 2014? Em 2015 saiu o filme de Boruto. E em 2016 veio o mangá de Boruto e só em 2017 a gente viu o Jogan recebendo foco. Olha essa cronologia. Já que a Himawari não lutou durante o filme, deu pra incluir o Byakugan nela como canônico, né? E aí a gente viu isso no episódio que o Naruto virou o Hokage. Ah, Pedro, por que você deu essa explicação toda se a resposta era porque o Kishimoto esqueceu? Eu já trouxe outros vídeos falando sobre o motivo do Naruto ser loiro e coisas parecidas, né? E lá eu dialoguei tanto pelo motivo real, ok? Real, quanto o que dá pra considerar, né? Válido naquele universo. O Kishimoto esqueceu. Mas logo que o anime de Boruto começou, ele tacou o Jogan no moleque. E não existe nada de Jogan no filme de 2015. No mangá, o Boruto tem o Jogan na cena do futuro contra o Kawaki. E não tem no resto da história até o momento. Eu não tenho certeza se o Kishimoto ou o Kyo Kodak, né, que criou o Jogan pra acertar as coisas, digamos assim. Eu imagino que tenha sido o Kodak por ele ter sido o roteirista principal do anime e do mangá lá no começo. E o Kishimoto aprovou a ideia. Caramba, você esqueceu? Caramba! E agora? Agora deixa. Então foi isso. Agora faz sentido o vídeo sobre o Naruto engravidar ele mesmo, né? O criador da obra esqueceu da esposa do Naruto na criação do filho deles. Se o próprio Kishimoto não tivesse dito que esqueceu, daria pra considerar aquele vídeo canônico. Olha isso. Mas vamos lá, agora, nos últimos capítulos de Boruto, a gente teve uma confirmação bizarra sobre a Himawari. O Daimon é um dos ciborgues que o Amado criou e esse pivete não é brincadeira. Ele solou GG o Code lá, que é pra ser um cara mais forte que o Jigen. Solou também num hit o Boruto e o Kawaki. Esse cara mega apelão não liga pro poder de ninguém. Não liga pro poder de ninguém. Por quê? Porque ele tá simplesmente acima de todo mundo. Mas quando ele olhou pra Himawari, ele sentiu um poder tão intenso que ele se cagou. Exatamente isso. Desculpa a palavra, desculpa a escapuliu. Ele fez caquinha nas calças, assim. Ele confirmou, esse cara casca grossa aí, o Daimon, confirmou que a Himawari tem um poder oculto misterioso e até agora já não sabe nada sobre isso. Eu tenho certeza que o Kishimoto não planejou isso desde o início. Mas ele pode usar uma desculpa do poder oculto da Himawari pra explicar. Ela tem o Byakugan e o Boruto não. Olha que legal. Se você quiser saber mais sobre o poder oculto da Himawari, eu fiz um vídeo bem completo falando sobre o que pode ser e o que não pode, o que pode não ser. Confere lá depois, vou deixar aqui. Espero que você curtiu esse vídeo, ó. Toca aqui agora. Não sai, não. Você saiu. Será que você saiu? Não, você ainda tá aí, né? Deixa eu ver. Tá aí. Então se inscreve aqui, ó. Toca aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pô, que é isso? Você ficou aí até agora. Não, você tá aí fora, tá longe, deixou o celular tocando, né? Tamo junto, galera. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!